Tema da mensagem dessa manhã é como ser feliz em dias maus. Como ser feliz em dias maus. 1 Pedro 3, de 8 a 12, diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. A nossa sociedade, todos os homens, vivem em busca da felicidade, em busca da alegria, em busca de ter o seu coração alegre, né? Ter prazer. E muitos, em busca da felicidade, cometem muitas vezes loucuras, porque são infelizes, acreditam que buscando determinadas coisas, então eles serão felizes. Hoje, por exemplo, a ideologia de gênero é algo que tem sido defendida, de modo que algumas pessoas acreditam e pensam que se elas mudarem de sexo, se elas conseguirem fazer uma cirurgia e tomarem hormônios para que elas possam se transformar em uma outra pessoa, então elas serão felizes. Isso não é verdade, o que trará grande frustração. Pessoas que buscam plásticas para tentar se transformar, né, para ficar parecido com algum famoso, e no fim, frustração. Pessoas que buscam no dinheiro a felicidade e nunca têm o suficiente. Pessoas buscando no sexo, nas drogas e em tantas coisas, em busca da alegria, mas desperdiçando a sua vida, jogando a sua vida fora. E nós não temos muito tempo, e muitas vezes a gente gasta a nossa vida em busca de coisas que são fúteis, coisas que não trarão saciedade para a nossa alma. E Pedro, justamente dizendo isso, nós vivemos em um dia mau, nós vivemos em dias difíceis, onde as coisas não vão bem, e como nós devemos viver nesses dias, uma vez que nós não temos muito tempo. Como viver da melhor maneira? Temos nós vivido da melhor maneira? Sabemos quanto tempo nós temos? Não, nós não sabemos. E como então nós podemos viver da melhor maneira? Pedro, ele vai trazer esse segredo de uma vida feliz. E depois de dar instruções sobre como nós devemos viver, a santidade na vida, a santidade diante das autoridades, diante dos empregadores e no casamento, agora ele apresenta algumas qualidades que os cristãos devem ter, a fim de desfrutar uma vida feliz. Enquanto os crentes estiverem no mundo, não significa que eles não passarão por dificuldades que trazem tristeza, angústia, mas ao mesmo tempo isso não significa que o crente será infeliz. Isso significa que mesmo em face da perseguição e do sofrimento, é possível viver dias felizes. E como? E Pedro vai dizer que a felicidade não deve estar e não está fundamentada nos bens, no prestígio, na glória, pelo contrário. Vejamos o que ele diz no verso 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. A primeira coisa, então, que ele nos ensina nessa perícope, nesse trecho de 1 Pedro, é como agir em um mundo mau. Como nós devemos agir em um mundo mau. A primeira coisa, então, que ele diz para nós é que nós devemos ser de igual ânimo. Igual ânimo, literalmente, no grego, é dito para nós que é ter a mesma mente. Ter a mesma mente, tenha o mesmo pensamento, tenha o mesmo ânimo. Como é possível nós termos o mesmo pensamento como igreja, como povo de Deus, se nós somos tão diferentes, se cada um aqui veio de uma família diferente, de uma história diferente, né?
de cursos diferentes. E Pedro diz, e não só Pedro, toda a Escritura diz que o povo de Deus deve ter uma mesma mente, um mesmo pensamento. E esse pensamento é o pensamento de Cristo. Não há espaço na Igreja de Cristo para a individualidade, para o pensamento egoísta, para o pensamento distoante da Escritura Sagrada. Nós devemos ter o mesmo pensamento, porque o nosso pensamento tem que ser fazer a vontade do Pai, assim como o pensamento de Cristo. O nosso pensamento tem que estar submisso à palavra de Deus. Ter o mesmo ânimo significa nós pensarmos na palavra. E quando nós pensamos na palavra, nós então vamos convergir. Nós então vamos caminhar juntos. Nós vamos andar em unidade. Pedro continua dizendo, compadecidos. A palavra grega é simpates, da onde surgiu a palavra em português, simpatia, né? E literalmente significa sofrer com o outro, né? A simpatia, né, significa você estar junto com o sentimento do outro. É justamente isso, pathos, né, é sentimento. Então, é você se colocar junto com o sentimento do outro. É não querer meramente enxergar com os meus olhos, mas eu me colocar ao lado do outro para tentar enxergar com os olhos do outro. É ver a dor do outro, é ter misericórdia, é ter compaixão. Cristo é aquele que se compadeceu das nossas fraquezas. Ele se colocou ao nosso lado, Ele sofreu a nossa dor. E nós somos chamados, queridos, em um mundo mau, a não olhar somente para o nosso umbigo, mas sermos compadecidos, a enxergar a dor do outro, a ter compaixão do outro. Sabe o que acontece quando a gente só fica olhando para a nossa dor? A gente é tomado por um sentimento de autopiedade, autocomiseração, e a gente acha que o mundo está horrível e que nada presta, quando Deus nos abençoa e nos cura, quando nós servimos a outros, quando nós abençoamos a outros. É isso que acontece com Jó. Quando ele ora pelos seus amigos, Deus transforma a vida dele. Muito melhor é servir do que ser servido. Fraternalmente amigos. A palavra Filadélfia aqui, né? Então esse amor de irmãos, amor fraternal. Temos nós nos amado com amor Filadélfia? Estamos nós vivendo uma vida cheia de amor? Quer ter dias felizes, que esteja cheio de amor, de compaixão, tendo o pensamento na palavra do Senhor. Misericordiosos, é aquele que se compadece da miséria do outro, aquele que olha com compaixão para o seu próximo. E por fim, humildes. Uma das características mais importantes do cristianismo. A primeira bem-aventurança do Sermão do Monte que o Senhor Jesus traz, que é eu não ter um pensamento de mim acima dos outros, pelo contrário, eu reconhecer quem eu sou diante de quem Deus é. Eu olho para o meu irmão e sei que ele é a imagem e semelhança de Deus, e Deus atribui a ele um valor inestimável, assim como a mim. Eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, eu reconheço que eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não sou nada diante de um Deus todo-poderoso. Não há espaço no cristianismo para soberba, para minha vontade, para o que eu quero, para que tem que ser do meu jeito, para bater o pé, para virar a cara. Nós não perdoamos é porque nós não somos humildes, nós nos afastamos das pessoas é porque nós não somos humildes, porque nós não estamos dispostos a sofrer o dano. O nosso Senhor Jesus, em todo o tempo, foi humilde, sendo o Deus Todo-Poderoso. Sendo o Deus Todo-Poderoso. Depois de falar como agir em um mundo mau, no verso 9, agora Pedro fala para nós como reagir em um mundo mau. As nossas ações muitas vezes são pensadas, as nossas ações muitas vezes a gente pode planejá-las, mas as reações não há possibilidade para isso.
São nas nossas reações que a gente vê a maturidade da nossa fé. E muitas vezes nós reagimos mal. E Pedro diz para nós que nós precisamos reagir de forma correta. E ele diz então, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança, não pagando mal por mal. A questão não é simplesmente eu ter as atitudes corretas do versículo 8, mas as respostas em frente ao mal do mundo, como que eu reajo frente a essas respostas? Eu devo reagir de forma correta quando ultrajado, quando perseguido. Quando as pessoas fazem o mal para mim, como eu respondo? Como que eu pago? Né? E ele usa esse termo de pagar mal com mal, ou injúria por injúria. E essa palavra pagar aí significa devolver ou retribuir. Então como que eu retribuo aquele que faz mal para mim? Com vingança? E Pedro diz não é possível para o cristão querer se vingar. O cristão vence o mal com o bem. O cristão paga o mal com o bem. E essa é a única maneira de cessar o mal, queridos. O mal só pode ser cessado não com mais mal. E às vezes é isso que a gente quer, é isso que a gente deseja, pensando que a gente vai conseguir apaziguar o nosso coração, porque a gente está com um sentimento de ira, então a gente pensa, fulano de tal fez mal para mim, então eu também vou fazer mal para ele, isso vai trazer tranquilidade para a minha alma, e não é verdade. Muitos filmes que a gente às vezes gosta, que são filmes de vingança, e a gente olha o camarada vingando porque a família dele foi morta. Tem um que o cara está se vingando porque matou o cachorro dele, e ele mata todo mundo no filme porque mataram o cachorro dele. E o filme termina com como se resolvesse, e não resolve. E não resolve. O que resolve? Pedro diz para nós, não pagar mal com mal, bem dizer. Bem dizer. Se as pessoas nos lançam palavras de maldição, nós lançamos palavras de bênçãos. Injúria por injúria, essa tentação de responder na mesma moeda, e não no sentido de justiça, que às vezes as pessoas querem criticar o olho por olho e dente por dente do Antigo Testamento, e ali não é uma questão de injustiça, que às vezes as pessoas querem criticar dizendo, olho por olho, e todo mundo vai ficar cego. Não é isso, ali é uma questão de justiça, para não haver uma retribuição além do que a pessoa merece, e no contexto do Estado, e não no contexto de vingança pessoal. Nunca devemos buscar vingança pessoal, mas a justiça que o Estado exerce sobre aqueles que descumprem a lei. Nesse caso aqui, Pedro não está falando disso. Injúria por injúria é, alguém me machucou, eu vou querer machucá-lo, eu quero que ele seja machucado. Não. Ele me feriu, eu vou feri-lo. Não, Cristo em todo tempo foi ferido, em todo tempo ultrajado, mas Ele abençoava, e nós somos chamados a abençoar. Quando no trânsito, alguém quer lançar sobre nós palavras ruins, responda com Deus te abençoe. Quando na família, na vizinhança, onde quer que seja, alguém falar coisas ruins para você, responda com Deus te abençoe. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente não acolhe aquilo que eles estão querendo dar para nós. A pessoa está cheia de maldade, ela quer despejar maldade sobre você, e quando você aceita isso e quer retribuir maldade, você também está cheio de maldade, jogando maldade um no outro. Não é isso. O texto diz que nós devemos receber bênção por herança, e não maldição. Eu não tenho que receber essas coisas, eu ofereço aquilo que eu estou cheio, e nós devemos estar cheios das bênçãos de Deus, e despejando essas bênçãos por onde passamos. Mais do que isso, imitando o nosso Senhor. Deus fez assim conosco, nós o insultamos. Você já pensou? Nós éramos inimigos de Deus, nós virávamos as costas para Deus, nós não ligávamos para a lei do Senhor, e se Deus agisse conosco como nós agimos com Ele,
nós estaríamos perdidos. Deus nos salvou. C.S. Lewis, ele afirmava: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus fez isso conosco. E do verso 10 ao verso 12, Pedro agora fala de como ser feliz em um mundo infeliz. Depois de como agir em um mundo mal, como reagir em um mundo mal, agora como ser feliz em um mundo infeliz. Ele diz: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal e pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Pedro então nos dá 4 orientações de como viver uma vida feliz, e aqui não tem nada a ver com dinheiro, aqui não tem nada a ver com um estado de vida tranquila, mesmo porque o contexto da epístola é de uma igreja que está sendo perseguida, sofrendo perseguição, cristãos muitas vezes sendo mortos, e Pedro está dizendo: é possível ser feliz mesmo em face dessas situações. E como que eu tenho felicidade e paz mesmo em meio à guerra? Um estado de bênção, da bênção de Deus sobre a minha vida, cheio da bondade, da graça de Deus. Em primeiro lugar, ele diz para nós cuidarmos daquilo que nós dizemos. Se preocupe com aquilo que você fala, porque aquilo que você diz não tem como mais voltar atrás, você já lançou as palavras. Refreie a língua do mal, refreie a língua do mal. Muitos dos problemas que nós temos no nosso meio são por palavras erradas, proclamadas em um espírito errado, palavras lançadas sem ser compadecidos, sem ser misericordiosos, sem ser humildes, sem estarmos de igual ânimo e sem ser fraternalmente amigos. Refreie a sua língua do mal, não empreste sua boca para Satanás, querido. Na sua casa, no pátio da igreja, onde você estiver, você lembra? O que eu falo é aquilo que eu estou cheio. Se eu quero ter de fato as bênçãos de Deus, não use a sua boca para o mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Além de não falar mal do outro, que muitas vezes nós somos tentados a fazer isso, não fale mal do outro, não faça fofoca, controle a sua língua, calúnias, o engano, palavras maldosas, mas que o nosso falar seja bíblico. As nossas palavras têm sido fonte de vida para as pessoas, as nossas palavras têm sido abençoadoras. O que nós falamos para os nossos filhos, o que nós falamos na presença dos nossos filhos, nós devemos cuidar do que nós falamos. E na sequência Pedro diz que nós devemos cuidar do que nós fazemos. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Ele usa esse verbo apartar-se, que é ter uma forte rejeição daquilo que é pecaminoso. E aqui a preocupação não é do pecado dos outros, mas do meu pecado. É fugir do mal, é detestar o mal, é correr do mal, evitar o mal, odiar o mal e buscar aquilo que é bom, praticar aquilo que é bom. Não basta apenas não fazer, não basta apenas não lançar palavras. As Escrituras Sagradas sim tratam do que nós não devemos fazer, mas não é apenas o não fazer, é o que nós também fazemos. As nossas mãos têm sido instrumento de Deus para abençoar outros, ou a gente só cuida da nossa família? A nossa boca tem sido instrumento de Deus para cuidar e abençoar outros, ou é só para os nossos? O nosso dinheiro tem sido um instrumento de Deus para cuidar de outros, ou só dos nossos? E certamente, se o nosso pensamento e tratamento e ações são egoístas,
não haverá felicidade e plenitude na nossa vida. Por fim, Pedro diz que nós devemos buscar a paz e nos empenhar por alcançá-la. Cuida do que você pensa, cuida do seu coração, busque, se empenhe. E veja que ele usa uma palavra aqui que é como um caçador que busca a sua presa. Nós devemos, como um caçador, estar em busca da paz. E paz aqui, a Irene, a tradução de shalom no Antigo Testamento. E shalom não é simplesmente ausência de guerra. A paz é a bênção de Deus, está em busca da bênção de Deus sobre nós. E Deus só vai nos abençoar se nós estivermos de acordo com a sua palavra. E muitas vezes a gente quer a bênção de Deus, nós queremos que Deus abençoe os nossos projetos, os nossos planos, a nossa família, mas nós vivemos uma vida em rebeldia, nós não amamos o nosso irmão, nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, nós não praticamos aquilo que é bom e nós usamos a nossa boca para o mal. Está tudo errado. Empenhe-se por buscar a bênção de Deus, a presença do Senhor, isso tem que ser a coisa mais importante. Quando nós buscamos e nos empenhamos por ter a presença do Senhor, então o nosso coração é plenamente satisfeito nele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, você vai ter uma vida plena, independentemente das circunstâncias. Buscar a paz, empenhe-se pela paz, é justamente porque não é algo fácil. Às vezes, porque a gente pensa que a salvação é monergista, é uma obra só de Deus, a justificação é só Deus que faz, está tranquilo, não, isso aí cabe a Deus. Na santificação é algo doloroso, é algo penoso, é algo que também depende de nós, é sinergista. E Deus diz que nós devemos andar de acordo com a sua palavra, rejeitando aquilo que é mal, nos apartando do mal, odiando o mal em nós mesmos. E em busca da paz, sabendo que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às súplicas daqueles que andam de acordo com a sua palavra, mas o seu rosto está contra os que praticam os males. Ele cita aqui o Salmo 34, onde ele mostra que no Salmo 34 Davi passa por temores, por problemas, por aflições, o seu coração está quebrantado diante do Senhor, mostrando que o cristão não vai ter uma vida com ausência de dificuldades, contudo, a presença do Senhor é com ele. E por isso, ele cita esse verso do Salmo 34, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E por que a gente pode ter vida feliz? Porque o Senhor é aquele que nos salva. Porque o anjo do Senhor, Jesus Cristo, é aquele que está ao nosso redor e cumpriu toda a lei em nosso lugar para que nós pudéssemos hoje andar de acordo com a vontade de Deus. Cristo pagou pelos nossos pecados, para que nós fôssemos regenerados, para que nós saíssemos desse caminho de morte que nós estávamos. Ele cumpre toda a lei no nosso lugar, para que agora então, regenerados, salvos pela sua graça, a gente possa ser habilitados a viver uma vida plena, a ter vida em abundância, uma vida feliz, de acordo com a sua vontade. Que Deus nos abençoe, queridos.